Aqui tem uma pergunta que eu acho que é bastante pertinente. Sobre transição. Alguém perguntou aqui que nessas igrejas, aqui no Brasil existem muitas igrejas com mais de 50 anos, quando ficam sem pastores, sofrem com os novos pastores que assumem e não sabem fazer uma boa transição. Quais as chaves para um pastor que vai assumir uma igreja desse tipo? No meu caso, eu assumi uma igreja bem tradicional, não é? Uma igreja de 50 anos, com colunas douradas, não é? E com aquele jeito bem antigo. Eu fui, no princípio chocou. O bispo até me procurou e disse: olha, o pessoal está meio assustado com você. Eu falei: ó, eu não tenho muito tempo para perder, por causa da minha idade, eu tenho que fazer a transição rápida. Não é? A transição rápida. Eu fiz uma reunião de membros e levantei o histórico da igreja e mostrei: vocês nos últimos anos perderam 700 membros, jovens, foram para o Rebustini, foram para o Ed René, estão tocando lá, etc. Outros foram para o mundo. 65% dessa igreja são de pessoas de mais de 45 anos. Eu sei que vocês estão chocados com o meu jeito de ser, né? No entanto, eu sou um pastor que tenho 50 anos de pastorado. Eu não cheguei aqui à toa. Meu ministério é aprovado. Eu sou um homem de caráter, eu sou um homem de integridade, eu sou um homem bem casado. Me dê um voto de confiança, porque se vocês não permitirem que eu mude esta igreja, daqui 15 anos ela acaba, porque quem tem 45 vai estar com 60, e os outros vão estar com mais ainda. Né? E fui devagar, eu fui conquistando. Por exemplo, logo que eu cheguei, um presbítero veio ao meu gabinete e disse que eu não estava pregando nada, né? O senhor não prega como prega em congresso, o senhor não prega. Aí eu falei: meu irmão, essa igreja está ferida, essa igreja está magoada, essa igreja é de pessoas idosas, cansadas. Eu não posso pregar aqui mensagem que eu prego em congresso. E fui, aceitei, não fiquei chateado. Esse homem hoje é um dos meus maiores apoiadores, porque eu fui conquistando ele para mim. E é muito importante, né, senhor Mar, quem assume a igreja, respeitar. Exato. Quem passou está ali há tanto tempo, certo? Mesmo que não tenha feito o que deveria ter sido feito, gente, é uma questão de respeito, é uma questão de ética, é uma questão de bom senso. Não falar mal do que saiu. Exatamente. Honrar quem saiu. Exatamente. Não ficar chateado com os que saíram para segui-lo. 50 saíram para seguir o pastor, porque ele foi para outra igreja 2 quilômetros meu. Pode ir, não tem problema. Não é? Ótimo. Eu quero fazer duas perguntas. Pastor, o bispo Júlio, e que é pastor também, e pastor Ney, são dois pastores de duas igrejas relevantes. São igrejas novas e que começaram pequenas, certo? Começaram com algumas pessoas e hoje tem uma estrutura e um número de membros bastante expressivo. Quero falar um pouquinho, cada um vai falar pelo menos uns 3 segredos para que ajudou vocês a chegarem, terem um resultado que vocês tiveram, certo? Mas antes eu vou perguntar para o Sidney. Sidney, tem muitos pastores aqui que querem transmitir bem o culto online. Quais seriam as ferramentas básicas que não custe muito para que eles transmitam bem o culto online na igreja? Pastor, eu vou falar que eu não sou tão especialista nessa área. Estou vendo até aqui no nosso videomaker ali, o Igor, mas me parece que tem ferramentas gratuitas, né?
OBS, e o que eu posso falar é um pouco do que a gente tem como um avanço da transmissão, né? Nós tivemos o conhecimento de uma tecnologia e logo que eu vi, eu falei, cara, isso é feito para a igreja, né? E como é que a gente consegue, então, enfim, resumindo, a gente se tornou sócio dessa tecnologia, e ela é uma tecnologia de transmissão que ela permite multiplicar as transmissões nas redes sociais. Então, por exemplo, vou falar um case aqui, por exemplo, da Sara Nossa Terra, né? Eles colocaram lá 128 retransmissores. O que são esses retransmissores? Imagina que você chega na igreja e fala, gente, quem quer ser um evangelizador digital? O pessoal levanta a mão. Então tá bom, então você vai no aplicativo da igreja aí, você vai dar autorização. Então, a partir do momento em que eu entro ao vivo, você vai entrar ao vivo também, com o seu nome. Então, é como se você estivesse na minha frente filmando. Então, eles colocaram 128 retransmissores. Eles usaram durante 28 dias num evento. Eles tiveram lá, e se tem um print, porque o pessoal não estava acreditando no resultado disso quando a gente colocava da plataforma. Aí eu falei, tá bom, então toma um print do próprio Facebook. Aí tá lá, o print dele tem 13.000% de crescimento no Facebook, e ele chegou em 28 dias a 22 milhões de visualizações. E estava morto. Ele falou, cara, estava morto isso aí, né? Então, assim, é um avanço. Essa ferramenta, para quem não entendeu, é assim, ó. Suponhamos que eu vou transmitir uma conferência. Aí eu peço para o Silmar, se autoriza eu usar a sua rede? Autoriza. Você autoriza? Aí o 5 autoriza lá no aplicativo eu usar. Então, quando transmitir a conferência vai nas minhas redes e nas redes de todos. Então, há um efeito multiplicador. Por isso que alcançou 22 milhões de pessoas a Sara Nossa Terra. Amanhã você vai dar aqui uma palestra, não é isso? Isso, amanhã às 2 horas, inclusive você pode se inscrever lá embaixo no nosso stand, é gratuito. A gente está com um evento chamado In Church ID, né? Então é ID de inovação mais desenvolvimento igual a expansão. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, sobre como são os Você resultados. vai estar com todos os seus técnicos lá? Sim. Aqui, na verdade, vai ser aqui, com todos os técnicos para falar sobre isso. O Felipe Levac também vai estar com a gente. E ele é não sei quem conhece, mas é o filho do Mirko na comunidade. Tá aqui qual que é esse aqui? É o Liderando. Esse aqui é outro. Já se cadastre se você quer. Não, esse aqui é outro, tá? Esse aqui é o curso, se você né, quer gente? participar, vai valer muito a pena. Não, esse aqui é outro, tá? Vamos lá. Quem quiser escrever para amanhã, é lá embaixo. Opa, tá? Esse aqui é um presente para vocês. A gente fez um curso chamado Liderando a Igreja do Futuro. Gente, coloca aí, porque isso aí vale muito a pena. Volta lá. Ó, se eu fosse você, é de graça, né? Ele não é de graça, mas aqui vai ser de graça. Está sendo oferecido. E ele é um curso que a gente fez junto com o Javier Casademun, que é muito próximo também. E o Javier Casademun, poucos apresentam ele da forma que deve apresentar. Mas esse cara, quando a gente contratou ele para a Unichurch, eu falei, cara, que legal. Quando eu vi a prática, porque ele também é diretor da ESAD Business School. A ESAD é uma das maiores escolas executivas do mundo, né? Do mesmo nível da Harvard. Mesmo, o MBA dele está na frente de Harvard e do MIT. Então, assim, ele fez um curso, cara, que quando eu fui ver, eu falei, cara, eu te contratou pensando que era uma coisa... Cara, que loucura, né? Então a gente está dando, se fosse pagar isso aí seria R$5 mil no mínimo. Eu assisti parte desse curso aqui, eu fiquei encantado com as informações que ele traz sobre a Igreja do Futuro. Ele fala das mudanças que vão ocorrer nos próximos 10 anos. Das mudanças, você nem tem noção. E quais são as 10 habilidades que você que vai liderar a Igreja do Futuro precisa ter. É muito interessante. Então, não deixe, está sendo oferecido aqui no 0800, abençoando a sua vida. Então, aponta aí a sua câmera do seu celular aí, e já você vai receber todas as informações. Isso, e se tiver dificuldade, pode ir também no nosso stand. Então, 2 coisas, se quiser ir lá no stand para o Liderando, e amanhã o ID, que é esse evento. Também vai estar com a gente o Felipe Levac, ele é responsável, ele é muito bom na parte de YouTube, ele fez o case do Thiago Brunet, da Thalita Pereira, e a comunidade da fé ela tem uma expressão muito grande, é uma igreja local, mas que tem um resultado muito bom. Então ele vai iniciar e logo depois eu começo a falar então sobre inovação, mais desenvolvimento igual amanhã à à expansão. tarde às 14 horas, né? Bispo Júlio, fala um pouquinho, quanto tempo tem a sua igreja, como começou, como é que ela está hoje, e 3
3 segredos que você considera que foi muito importante para crescer, para a igreja crescer. A igreja completa agora em maio 20 anos. Eu estou em Suzano, uma cidade aqui próxima, né? Começamos numa garagem com meia dúzia de cadeiras emprestadas a fazer uma reunião. Essa reunião foi se expandindo e fomos formando a igreja. Hoje a Igreja Cristã Mundial, a gente tem lá um bom templo construído próprio, mais 7 igrejas, um forte trabalho missionário na Ásia. Hoje a gente reúne por volta de 4.000 pessoas a cada domingo. É um trabalho que tem se consolidado na cidade nos últimos anos. Eu penso, pastor, em algumas questões assim, de pronto. Seja fiel à sua mensagem, sempre adaptando ela à sua audiência. Então seja fiel à mensagem que Deus lhe deu, mas adapte ela à audiência que vai lhe ouvir. Não adianta você ter uma boa mensagem de uma pessoa que não vai compreendê-la. Então seja fiel à mensagem e adapte ela à sua audiência sempre. Então a minha mensagem continua a mesma, mas ela foi sendo adaptada para continuar falando com as pessoas que estão chegando. A segunda coisa é: invista em líderes. A melhor maneira de ser excelente e eficaz é fazendo através de outras pessoas. Você pode ser melhor que 2, pode ser melhor que 3, você pode talvez ser melhor que 5, mas daí para frente você não consegue ser melhor que 6, 7, 10. Invista em pessoas e o trabalho se multiplicará. E terceiro, as pessoas, elas são atraídas pelo culto. O culto tem luz, tem som, tem plástica, tem beleza, mas elas se instalam em uma igreja. Elas são atraídas pelo evento, mas elas vão se instalar na comunidade. Ofereça uma comunidade. Por muito tempo a gente pensou na igreja apenas como auditório principal, e eu quero te dizer que hoje a igreja é metade o auditório principal, né, que estou aqui só usando não precisamente, mas uma parte é o auditório principal e uma outra parte considerável é todo o entorno, a área de convivência, a escola bíblica, o encontro das crianças, os ministérios paralelos, o estacionamento, a lanchonete, porque o auditório principal hoje ele disputa com a transmissão online, e é essa área no entorno, né, de apoio à volta, é que de fato faz com que a pessoa saia de casa e venha estar com a gente. Show. Pastor Ney. Bom, ouvindo o Júlio é muito bom, porque o leque se abre, né? E penso que dar segredo, vou dar um segredo, dar 2 segredos, seria presunção, mas a gente vai falando, né, o que está no nosso coração. E uma coisa que me ajudou muito nesse processo de pastorear a igreja foi, e parece clichê, mas não receba como clichê, foi buscar ouvir a Deus, o que Deus tem para essa cidade, para a cidade que você está instalado, para o tempo que você está instalado. Isso é muito importante, porque às vezes a gente visita uma outra igreja e quer copiar, e você copiar de um, eu ouvi o Marcos Madaleno falar, achei muito interessante, copiar de um é plágio, copiar de 3 é pesquisa, copiar de 10 é criatividade. Então achei muito interessante isso. O que eu penso? Ouvir a Deus é fundamental. É fundamental. O que Deus tem? E Apocalipse diz: ao anjo da igreja que está na cidade tal, em Tiatira. A segunda coisa é visitar o maior número de igrejas que são referência para você. Isso me ajuda bastante. Quando eu vou a um lugar, eu procuro anotar coisas. Isso me facilita muito, abre minha mente. Acho que isso é muito importante. E a terceira coisa que eu acho que é fundamental, mas como estou dizendo, o leque é muito grande, a gente vai se esmerando, é ouvir. Então ouça a Deus, ouça mentores, ouça sua esposa, ouça a sua liderança, ouça quem sai da igreja e o porquê sai, ouça quem está na igreja e por que está. Isso vai trazer assim, direcionamentos muito específicos de Deus para cada momento do ministério, que, como lhes disse, o ministério não dá para dar não é uma receita de bolo, porque tem tempos e tempos, momentos e momentos, e para cada tempo Deus vai te dar um direcionamento diferente. Muito bom, muito bom. Para fechar então agora, eu vou dar aí uns 5 minutinhos para o Gerson.
Gerson, você tem dito por várias vezes que na pandemia a sua igreja cresceu financeiramente. E isso parece um paradoxo para muitos, que até fecharam a igreja. Qual o segredo? Eu vou falar igual ele, né? É difícil falar, mas, assim, Deus me deu uma graça para falar dessa área financeira. Já desde o mercado financeiro e dentro da igreja, amanhã eu vou estar falando aqui, mas o tema do que eu vou falar é por que a prosperidade foge de nós e da igreja. É um negócio para ser pensado, né? Por que lá fora tem dinheiro e em algumas igrejas não tem, né? E eu vou abordar um pouquinho sobre isso, mostrando também dentro da Bíblia, mas a verdade é que a maioria das coisas está no poder do ensino, né? O poder do ensino. O ensino é algo muito forte. Uma das coisas que mais me surpreenderam na pandemia, né? Como o Brasil inteiro, a igreja lá em Petrópolis também fechou do dia 18 de março a 5 de julho. Fechou. Então a gente ia com um grupo de músico e de iluminação e de som e tal, só para fazer o culto online. Era literalmente online, não era uma transmissão. Isso que você falou, dá glória a Deus aí, escreve, era exatamente isso. Escreve aí para ver que você está contigo. Então eu interagia literalmente com o pessoal que estava em casa. Mas quando chegava na hora de entregar dízimos e ofertas, eu lembro da primeira palavra de oferta que eu dei, no primeiro culto que a igreja estava fechada. Eu falei para eles assim: pessoal, ainda bem que eu não ensinei a vocês a dar dinheiro para manter a igreja aberta, porque senão vocês não precisavam fazer nada hoje, porque a igreja está fechada. Eu sempre ensinei pelo motivo certo. Não estou falando nem que está certo ou está errado, mas, por exemplo, lá na igreja, a gente não tem envelope de dízimo e oferta aonde tenha lugar para escrever o nome. É uma opção que a gente tem desde quando a gente começou há anos atrás. Tem um envelope de dízimo, tem um envelope de oferta, tem um envelope de primícia. E não tem lugar para escrever o nome nesses envelopes. E já me perguntaram, mas se tiver alguém dos músicos que não são dizimistas? E se tiver pastor teu que não dá o dízimo? Eu falo, bom, se a gente confia em Deus, que o Senhor é o Senhor da igreja para cuidar dele, Ele também é o Senhor para excluir quem está no altar de forma errada. É uma opção, não estou falando que está certo ou está errado. E aí, desde então, anos e anos atrás, quando a gente começou a igreja, o momento de oferta e dízimo é o momento de ensino, momento de ensinar. Não assim, se você não entregar o dízimo, devorador, pelo medo, pela ameaça e pela maldição. Não, se você fizer isso, olha o resultado que vai dar. Se você fizer aquilo, Deus não está à venda, Deus não pode ser comprado, mas Ele botou um princípio aqui, que olha o resultado de quem fez. Então foram anos ensinando dessa maneira. Quando chegou na pandemia, aí entra o que mais me surpreendeu. Como qualquer pastor do mundo inteiro, do país, eu estava esperando que acabou, né? Como é que nós vamos pagar as contas? E de repente, no primeiro culto, quando eu fui ver algum relatório lá, aquele monte de Pix, quer dizer, Pix na época não tinha, foi depois, aquele monte de transferência, o que me chocou foi isso, de R$2, de R$5, é lógico, tinha transferência de 1.000, mas o que me impressionou foi transferência de R$2, transferência de R$10, transferência de 5, e aí lógico, tinha outros valores, e aí, próximo culto, e mês que vem, no outro mês, no dia de culto, aquele monte de transferência, o pessoal ficava doido, um monte de transferência de R$2, R$3, R$4, R$5, e quando eu olhei aquela quantidade enorme de transferência naquele valor, todo culto, falei, o povo entendeu, porque quem não acredita o suficiente não vai entrar, e eu não tinha nem aplicativo da igreja para facilitar a transferência, o cara tinha que entrar no banco dele e fazer a transferência, e aí, quando chegava no dia seguinte, tinha aquele monte de depósito em caixa eletrônico, né? Porque os bancos também estavam fechados, no caixa eletrônico. E aí eu falei, gente, valeu a pena ensinar. Então, amanhã eu vou falar um pouco, né, sobre essa questão, né? O que afasta de nós, quando eu digo nós, pessoa física, seja pastores ou obreiros e tal,
E nós, igreja, o que é que está afastando? Por quê? Se prosperidade, agora eu estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de prosperidade de saúde, eu estou falando de prosperidade financeira. Se prosperidade financeira fosse mal, Deus não tinha enriquecido Abraão, Deus não tinha enriquecido Jacó. E Jacó foi um negócio interessante. A Bíblia não diz aonde ele teve aquela ideia. O cara acorda de manhã, gente, pensa comigo, o cara acorda de manhã e fala, sabe o que eu vou fazer hoje? Já que o Labão botou toda a ovelha listrada, salpicada e malhada com os filhos dele a 3 dias de distância, e só me entregou a ovelha negra, e o meu salário é salpicado, listrado, malhado, eu tive uma ideia, eu vou pegar uma vara, vou riscar a listra nela, e na hora que for dar cria, eu boto lá no bebedouro e vai sair listrado. Irmão, mesmo que você tivesse essa ideia, não ia funcionar, porque é biologia, a não ser se é uma ordem profética, a não ser se em algum lugar que não está escrito na Bíblia, alguém disse para ele, um anjo, ele cansou de falar de anjo aparecendo para ele, anjo em Betel, anjo mostrando que cobriu o rebanho, em algum lugar, Deus enviou uma palavra para ele, não faz sentido, porque você tem que entender que Deus não é lógica, Deus é poder. Então não faz sentido riscar a listra, a não ser se Deus que mandou. E se prosperidade financeira fosse ruim, aquelas listrinhas naquela vara não tinha enriquecido tanto Jacó. E sabe o que é bonito? A religião ensina para a gente que se a gente tiver dinheiro, ganhar dinheiro e ficar milionário, nós vamos abandonar Deus. Você tem que entender o seguinte, que se o diabo tivesse certeza que se você ficasse rico, você abandonaria Deus, o diabo te daria dinheiro. Ok? Ué, ele compraria a tua alma, por que não? Então, se o diabo tivesse certeza que se você tivesse dinheiro, você saía da igreja, o diabo te enriquecia. Agora, por que o diabo não te enriquece? Porque ele sabe para onde vai vir seu dinheiro. E ele sabe que parte do seu dinheiro vai vir para o reino de Deus. Então é melhor te bloquear e fazer você acreditar que dinheiro é mal, que o dinheiro vai te destruir, que dinheiro vai acabar com a sua vida, enquanto Eclesiastes diz que para rir se fazem convites, o vinho alegra a vida e por tudo o dinheiro responde. Aí você tem que decidir se vai ficar com a religião ou se vai ficar com a Bíblia, é uma escolha sua. Mas o que eu quero te mostrar é que, capítulo 1 de Jó, havia um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal e era o mais rico do Oriente. Então deixa eu dizer uma coisa para você, você pode ser milionário, reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. O único interessado em fazer você acreditar que o dinheiro vai te corromper é quem está doido para comprar a tua alma. Só que como ela não está à venda e ela tem dono, ele tem que te convencer da mentira, porque o diabo tem tanto poder quanto você acredita na mentira que ele te contou. Porque se você não acreditar, ele não pode nada, porque quem pode tudo é aquele que te fortalece. Muito bom.